Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Só isso. Passagem bonita, hein? Olha, este texto bíblico me faz lembrar que Paulo tinha uma terminologia significativa quando ele dizia a respeito à suficiência de Cristo no plano da salvação. Paulo foi o que mais usou as expressões em Cristo. Quando ele referia-se a esta posição espiritual do homem em Cristo, Paulo dava garantia de uma salvação plena, irrestrita, completa, perfeita, que dava ao homem o direito de sair da condição de pecador, de transgressor, ir para a condição de justificado, santificado, até chegar no céu. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Daí para frente, Paulo ia explicitando as riquezas que nós encontramos por crer em Cristo, por estar em Cristo, por confiar em Cristo. Neste pequeno versículo, ele destaca uma pessoa e destaca a sua terminologia. Ele disse: saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Este nome é o nome de um cristão cuja biografia é totalmente desconhecida, mas que mereceu uma menção honrosa por parte do apóstolo. Levando em consideração o fato de que Apeles é citado apenas uma única vez no texto sagrado, nós temos um primeiro pensamento, então, já tirado deste texto. É que nenhuma pessoa necessita ser alguém de projeção na comunidade cristã em que ele vive. Ninguém precisa ser altamente conhecido, honrado, seu nome ser projetado, para ele ser aprovado em Cristo Jesus. Pode ser uma pessoa completamente anônima. No caso de Apeles, ele não é totalmente anônimo, porque o seu nome apareceu uma vez. Mas existem milhares de cristãos no mundo que ninguém saberá o seu nome. E, no entanto, pelo fato dele crer em Jesus Cristo, o seu estado de anônimo não o priva do privilégio de ser chamado aprovado em Cristo. Você que crê em Jesus é aprovado em Cristo. A Bíblia reserva um lugar de honra a vários personagens que aparecem no texto bíblico, que aparecem na história bíblica, que foram pessoas que se tornaram o que foram, porque sua fé em Deus moveu-os, deu a eles a capacitação, o entendimento, a sabedoria para ser o que foram. E o mais importante na vida cristã, nós temos que entender, não é a posição que nós ocupamos no sentido humano, no sentido de reconhecimento da comunidade, de cargos ou posições, mas a natureza de nosso caráter, a virtude da nossa fé, a bênção de nosso trabalho. O que importa é isso que nós estamos falando agora mesmo no início. Estávamos falando de um trabalho comum na casa do Senhor, mas são essas coisas pequenas que se tornam significativas e que faz realmente a vida cristã ser importante, ser uma posição elevada. Aprovado em Cristo. Esta expressão vai nos levar a algumas meditações. Vamos seguindo, vai acompanhando com sua mente. Primeiro vamos pensar, lembrar que existem 3 classes de pessoas no mundo. Não é classes sociais, não são classes sociais. Não são questões raciais. Exatamente está ligado com essa expressão que Paulo usou com relação a Apeles. Quais são essas 3 classes de crentes mencionadas na Bíblia? Crentes não, pessoas em geral. Nós temos neste mundo aqueles que são provados.
Claro que a questão ser provado tem mais a ver com esta fé, com a fé cristã, a fé em Cristo. Mas o ser humano, em todo o seu modo de ser, ele é provado. Existem então aqueles que são provados. Aliás, todos são provados. Mas deste primeiro grupo vai sair dois grupos. Aqueles que, sendo provados, são aprovados. E aqueles que, sendo provados, são reprovados. Não vamos nem focar muito nos reprovados, porque a nossa intenção aqui é firmar-nos na fé que Deus já nos deu e que nos faz realmente sermos aprovados em Cristo. Bom, para ser aprovado, o crente precisa primeiramente ser provado. Provar é submeter a um teste. Depois do teste, vem a nota e vem a aprovação. Então, há três fontes de provação neste mundo, nesse universo que nós conhecemos hoje. A primeira fonte de provação vem de Deus. Deus prova? Deus prova. A Bíblia diz que Deus prova, sim. A segunda fonte de provação é Satanás. Satanás prova? Prova. Depois nós vamos ver a diferença entre a provação de um e de outro. Rapidamente, eu vou dar um resumo disso aqui. E a terceira fonte de provação, que, queira ou não, são as circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida, ou nós chamamos, ou a Bíblia usa muita terminologia, tribulações. Nós não vamos falar quase nada sobre, especificamente, as circunstâncias da vida. Mas quando a provação tem a origem em Satanás, ela geralmente é traduzida na Bíblia por tentação. Quando ela procede de Deus, nós simplesmente usamos a expressão provação. Isso não é uma coisa, vamos dizer assim, gramatical, não. É apenas um hábito, uma dedução nossa. Porque, gramaticalmente, o verbo grego usado para a palavra provação e tentação é o mesmo. Por incrível que pareça, não há diferença. Os tradutores analisaram na tradução pelo contexto. Se o contexto de uma determinada prova foi movida por demônios, espíritos malignos, por Satanás, e a finalidade daquela provação é machucar, destruir, então recebeu-se a conotação mais forte, tentação. Isso é tentação, certo? Mas a palavra, gramaticalmente falando, é a mesma. Peirasmo, tentação, peirazo, tentar, a palavra é a mesma, quase em todos os textos, até no Velho Testamento, embora nós vamos ver depois no ponto de vista já da Septuaginta, que traduziu para o grego, né? Então, a palavra é a mesma, peirasmo. Quando a Bíblia diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra aqui é peirasmo, ser tentado. E nós sabemos que aqui a conotação tentação, que apela para um resultado, para um propósito ruim, então ele cabe bem. É uma palavra que parece que soa melhor, né? Tentação é algo que vem de impacto para machucar. O diabo não fez absolutamente nenhuma coisa que não fosse com intenções ruins, destruidoras. Então, as suas ações são tentações. As ações de Deus, provações. Mas isso é apenas, como eu disse, uma forma nossa de separar um pouquinho a origem, a fonte e os resultados desta situação. Quando a provação, então, procede de Deus, a prova é para edificar. Quando procede de Satanás, a prova é para condenar, é para destruir.
Deus prova o homem para fortalecê-lo, para aprimorar o seu caráter, para pôr em evidência a sua obediência. Satanás, quando prova, ou quando tenta, como nós estamos dizendo, que esta é a palavra parece que mais significativa, ele o faz para pôr em dúvida a convicção, para reduzir o homem a um estado de fracasso. Na tentação, Satanás explora a velha natureza do pecado. A Bíblia diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago 1,14. Na provação, Deus fortalece a nova natureza que já foi recebida no Novo Nascimento. Filipenses 1,6, Paulo diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, toda a ação de Deus em torno de nossa vida vai sempre ser com o objetivo de construir, de nos tornar maior, mais fortes, mais fiéis, mais dedicados. Ainda, a certeza ainda assegurada por outro texto de que Deus age em nosso redor, em nosso favor, em nossa vida, sempre com o intuito de nos levar a crescer, é aos Efésios, capítulo 4. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui, Paulo diz que Deus tem um projeto de nos levar a uma estatura de varão perfeito, a uma medida da estatura completa de Cristo. Então, o que vier a acontecer com a nossa vida, vindo da parte de Deus, o objetivo final é que nós, um dia, sejamos parecidos com Cristo. O que é muito diferente do que o diabo tensionava fazer com Jesus lá no deserto, quando ele o tentou. Era para massacrar, para pôr dúvidas, para levar Jesus a desobedecer a sua vocação como filho de Deus. Louvado seja Deus que o Senhor Jesus entendia profundamente desta questão e o resistiu de ponta a ponta e venceu ele em todas as batalhas. Abraão aparece lá em Gênesis 22, verso 1, numas traduções dizendo que Deus tentou Abraão. Mas a maioria das traduções mais recentes é Deus pôs Abraão à prova. E eu fico com a palavra prova, então, mais uma vez, porque ali diz claramente que foi Deus quem pôs Abraão à prova. E a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Daqui a pouco nós mencionamos esse texto. Então, quando Deus colocou Abraão à prova, qual era o objetivo de Deus? Reduzir Abraão a um estado de descrença, de dúvida, de medo? Não. Deus observou que Abraão, desde que Deus o havia chamado lá de Ur dos Caldeus, Deus observou que Abraão era um homem propenso à obediência, um homem que respondia à sua chamada. Então, Deus já tinha provas da obediência e da fé de Abraão. Então, quando ele faz aquela prova suprema com Abraão de Isaac, ele queria levar Abraão ao máximo da sua potencialidade, sua capacidade de depender e confiar em Deus. Interessante que a Bíblia nem, estava analisando isso hoje, a Bíblia nem destaca, nem põe em relevância o fato de que Abraão toda a virtude de Abraão estava na sua disposição em matar Isaac. Não. A fé, a virtude de Abraão não estava centralizado no ato da morte, estava centralizado no ato da vida. Abraão acreditava tanto que aquele menino, aquele rapaz, era a promessa de Deus para ele, que Deus tinha dado há mais de 30 anos atrás. Não,
Estava 40 anos atrás já. Abraão tinha tanta certeza que aquele era o seu descendente dado por Deus, que ele nem imaginou, ele nem deteve tanto na questão do sacrifício. Porque a Bíblia diz assim, que Abraão acreditava que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar o seu filho. Então, os seus olhos estavam postos numa ressurreição, num milagre. Ele só foi para fazer o que fez porque ele sabia que Deus ia fazer algo grandioso, não ia terminar com aquele menino morto. Ia terminar com um milagre maior do que alguém podia imaginar. Então, essa talvez seja a única explicação para a gente entender como é que pode um ser humano, né, vivendo naqueles tempos tão remotos, ter aceitado esse desafio, porque se a gente for julgar isso no plano de vida natural, automaticamente qualquer um de nós rejeitaríamos essa ideia de ter que provar que teme a Deus matando um filho. Eu sempre debati com essa questão. Para mim isso foi até meio embaraço. Eu pensava, mas Senhor, provar dessa forma o Abraão foi... Eu não vou dizer que é injusto, porque quem sou eu para falar isso, né? Mas, sinceramente, o mesmo Deus, a natureza daquele Deus de Abraão, é o mesmo Deus que me manda amar até os meus inimigos. Que me manda proteger, minha casa. Então só existe uma explicação. Abraão nem viu, nem olhou no fato de que poderia ter havido no percurso o sacrifício. Não, Abraão viu a ressurreição. Abraão disse, bom, então eu vou correr logo com esse negócio porque eu quero chegar na ressurreição do meu filho. Eu quero chegar logo no poder desse Deus Altíssimo que vai fazer com que a minha herança, que Ele me prometeu, e Ele é fiel, porque a minha posteridade está nesse rapaz. Então quero ver como é que Deus vai fazer esse negócio acontecer. Então Abraão foi provado. Deus intervém, diz não faça isso, e fica provado que Abraão tinha uma fé inigualável e uma obediência inquestionável, ilimitada, total. Quando a provação de Abraão terminou, então Abraão estava com um selo no mundo espiritual de que ele seria de fato o pai daqueles que creem. Estava devidamente provado e aprovado como um homem de fé e de obediência. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Veja que a palavra aqui está sobre a promessa. Abraão só caminhou até lá aquele monte, até a pedra, até o cutelo, até tudo ali, porque ele disse a promessa que esse rapaz vai viver. Ele não é para morrer. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas ele tem que viver. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Olha o que Abraão então pensou. Ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura, ele o recobrou. Então naquele momento ali, exato, fatídico, né? Em que Abraão encravaria um punhal no coração do seu filho. Ele estava com as mãos erguidas. O Senhor disse, basta, pare, não faças nada. Tome o cordeiro que está ali no mato, coloque no lugar de seu filho e tome seu filho de volta. Então o escritor aos Hebreus diz, em figura, Abraão recobrou seu filho. É como se Deus tivesse matado e ressuscitado o seu filho. E é claro que ali por trás daquilo estava a figura do próprio Cristo, né? Ali estava a figura do próprio Cristo, porque o Isaque era a figura completa de Cristo ali na cruz. Em que o pai dá o filho, no caso do filho unigênito de Abraão, o filho foi devolvido. No caso do filho unigênito de Deus,
o filho foi sacrificado. Só recobrando depois de 3 dias e 3 noites na ressurreição. Mas tudo isso é muito extraordinário, muito lindo. Deus trabalhando no mundo espiritual, né? E na nossa mente pequena, nos nossos sentimentos que são todos tão frágeis, a gente só tem que dizer: Deus, ajuda-me a crer que o Senhor é fiel em tudo que fala e faz, e que tudo que o Senhor planeja chega num fim positivo, termina de forma gloriosa, o diabo perde, o seu povo ganha. A bem-aventurança da provação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A provação tem o objetivo de confirmar a firmeza de nossa espiritualidade. A gente não sabe até que ponto a nossa espiritualidade já está consolidada. Não sabemos. Eu não sei, você não sabe. A gente pensa que crê muito, pensa que é muito fiel, muito obediente. A gente pensa, mas nem sempre a gente já está no patamar que a gente às vezes acha que está. Deus então conduz a gente a uma situação que nos ajuda a ver a que nível nós estamos e que normalmente vai servir de incentivo para que nós possamos crescer um pouco mais. Uma coisa é certa: diante de qualquer momento que nós vivemos, nós não devemos parar de glorificar e adorar a Deus e de confessar nossa confiança na sua soberania, na sua sabedoria, mesmo que você não esteja entendendo nada. Você tem que continuar dizendo: Senhor, eu creio, o Senhor é fiel, o Senhor é um Deus de amor, não quero olhar para possíveis prejuízos, aparentes prejuízos, porque o Senhor pode converter tudo isso, ou hoje, ou amanhã, ou daqui a um ano, ou na ressurreição dos mortos, ou na eternidade. O Senhor vai converter tudo isso em alguma coisa duradoura, perfeita, gloriosa, e eu não quero me deixar me abater agora pelas aparências. Eu quero continuar crendo que o Senhor é de fato o Deus da minha alegria, da minha paz, da minha vitória, da minha fortaleza. Eu vou continuar te louvando, te adorando. Igual Jó, que naquele profundo sofrimento, naquela miséria, naquela desgraça que abateu sobre ele, curvou e disse: Deus, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O inferno parou, Satanás estava com um tambor já para bater bem alto, dizendo: finalmente levei este homem a blasfemar. Para a vergonha e tristeza e desespero dele, Jó, não entendendo absolutamente nada que estava acontecendo, não sabia nada que... Hoje nós sabemos muito mais que Jó. Jó resolveu, decidiu que ia continuar adorando a Deus a qualquer custo. E hoje nós olhamos para a história dele e vemos que Deus estava dando uma grande lição em Satanás, mostrando para Satanás que Deus era realmente um ser que tinha alguém que o amava de verdade. É porque Satanás queria dizer: ninguém gosta do senhor nada, o senhor é meio ditador, o senhor impõe as regras, o senhor faz isso com todo mundo, eu não sou tão ruim também não. Satanás era o pior, o mais execrável de todos os seres, e é claro que ele tentava jogar isso contra Deus. Deus disse: eu tenho que achar alguém lá na terra que aguenta firme até o fim. E aí Deus permite, né, Jó passar por aquele vale. Lá na frente Deus disse: agora basta. Agora chegou o tempo de eu colocar os pingos nos is. E o capítulo 28 de Jó em diante, 28? Acho que sim, né? 28. Dali para frente, Deus assume o controle da situação do mundo espiritual inteiro e mostra para Jó a sua grandeza. E Deus é tão sábio que não falou uma vírgula sequer para dar a entender que Satanás era responsável por aqueles prejuízos. Nem isso Deus não permite que Satanás tenha como honra.
nem os danos que ele faz. Tem gente que gosta, né, de falar, o diabo está fazendo isso, fazendo isso. Fala não, irmão. Fala não. Diga, Deus, glória a teu nome, Senhor. Tu és poderoso. O inimigo está vencido, derrotado. Nós somos vencedores no seu santo nome. O Senhor é a nossa força, a nossa vitória. A provação, então, tem esse objetivo, confirmar a firmeza da nossa fé, da nossa espiritualidade, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. As provações exigem que a fé entre em ação e, consequentemente, a fé entrando em ação, ela se tornará mais vigorosa e mais pura. Nas provações podemos conhecer nossos pontos fracos a fim de corrigi-los. E assim somos aperfeiçoados em Cristo. Em seu sermão no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro declarou o seguinte: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Atos 2:22. Varão aprovado por Deus. Nós sabemos pela leitura dos evangelhos que a aprovação de Cristo foi fruto de sua fiel dedicação ao Pai, de sua plena pureza pessoal e da sua completa fidelidade ao plano de redenção que culminou com a sua morte na cruz. Quando Pedro está declarando aqui para Israel, olha, vocês estão admirados de ver o derramamento do Espírito Santo? Isso aqui é prova que o Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram, ressuscitou ao terceiro dia. Mas não é novidade o que vocês estão vendo. Vocês já deveriam ter o discernimento de entender que Jesus Cristo andou entre vós com sinais, maravilhas e milagres, sendo um varão aprovado por Deus. Os apóstolos não tinham dúvidas, irmãos, que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era Deus, que Jesus Cristo foi aprovado pelo Pai em todo o seu viver, em toda a sua demonstração de milagres, de santidade, de pureza, e com a ressurreição e a sua ascensão, então, ficou definitivamente comprovado que Jesus Cristo era a resposta de Deus para todo o fracasso da humanidade. Para sermos aprovados por Deus, então, nós temos o quê? Que olhar para o varão aprovado por Deus. Nós temos que olhar para Cristo. Pois somente em Jesus Cristo nós vamos encontrar a inesgotável fonte de renovação e de poder espiritual. A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Como nós vamos nos tornando aprovados em Cristo? Olhando para Ele. A nossa fé, nosso olhar, nosso coração, nossa vida inteira está dirigida, direcionada a Cristo. A gente deita e levanta, clamando e confiando e buscando a Jesus Cristo. Sua vida em nós, sua presença em nós, seu poder em nós. Cristo em vós, esperança da glória, disse Paulo. Olhando para Ele, este olhar é uma identificação, este olhar é uma ligação espiritual. Que coisa gloriosa, que poder maravilhoso. Você está andando num mundo perigosíssimo, de cobras, serpentes e escorpiões. Estão por todo lado, por onde a gente tem que passar cada dia, a cada esquina. O Senhor disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do mal. O estar em Cristo, irmãos, manifesta-se a cada minuto em nossa vida. A hora que você sai de casa e vai
ali no supermercado, ou pega o carro para fazer uma pequena viagem, ou tem que entrar em contato com alguma coisa para resolver, você vai perceber o poder de Cristo em sua vida. Quando você falar com alguém, quando você tiver que expressar algo, quando você tiver que manifestar a este mundo, você vai ver a diferença. Há uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Esta autoridade é irrevogável, incontestável. O diabo recua, os seus filhos também recuam. São serpentes e escorpiões que nós pisamos todos os dias. E Deus nem permite, nem a gente ver, às vezes, que pisou, que subjugou, que tornou essas forças malignas inoperantes. Elas se tornam inoperantes pela presença de Cristo em nossas vidas. Nada sabemos sobre o Apeles, mas é fácil deduzir que se tratava de um homem humilde. Não tem dúvida que era um crente muito humilde. Provavelmente tenha sido um crente que foi perseguido. Nos dias de Paulo, ele pode talvez ter sido um crente daqueles que perdeu todos os seus bens. Talvez daqueles que perdeu algum familiar pelas perseguições dos judeus. Uma coisa é certa, Paulo faz questão de dizer: Apeles, aprovado em Cristo. Pairava sobre aquele homem um testemunho, alguma coisa específica, para chamar a atenção de Paulo nessa carta e ele realçar com a sua palavra: aprovado em Cristo. Sabemos então que ele devia ser uma pessoa humilde e consagrada a Deus. Porque os homens soberbos e arrogantes não costumam ser aprovados por Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e ao arrogante ele conhece de longe, mas dá graça aos humildes. Paulo deixou o seguinte texto escrito: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Quem conta vantagens, quem fica fazendo propaganda de si mesmo, Paulo disse: não, este não é aprovado quem a si mesmo se louva. O homem é aprovado por Deus é aquele que se esconde em Jesus. É aquele que está por trás da sombra da cruz. Aquele que deixa Cristo o representar e falar por ele. Não é aquele que se levanta e arrogantemente quer impor a sua própria justiça. Não, a nossa justiça é Cristo. Nós não precisamos impor a nossa justiça, porque nossa justiça é Cristo, e Cristo é soberano, é autônomo. Cristo age por si mesmo. Eu não preciso acionar Jesus para ele ser o que ele é, não. Ele é o que é sem a minha ajuda. E ele é o que é sem a nossa ajuda e em nós. Então ele é isso tudo em nós. A Bíblia fala também de pessoas, assim como Paulo chama Apeles de um homem aprovado em Cristo, a Bíblia fala de pessoas que foram reprovadas no decorrer da história bíblica. A história bíblica está cheia de homens como Caim, Coré, Datã, Abirão, Acã, Saul, Judas Iscariotes, Demas e outros que a Bíblia fala que foram reprovados. Então nós precisamos ser cautelosos quanto ao perigo de querermos a aprovação dos homens e nos esquecermos da aprovação de Deus. Normalmente, a busca pelo aplauso humano se torna numa armadilha perigosa. Jesus disse assim: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? João 5,44. O próprio Senhor Jesus, neste texto de João capítulo 5, diz assim: eu não recebo glória de homens, eu recebo a glória que vem do meu Pai. A julgar pelos fatos que a Bíblia narra, a aprovação dos homens, na maioria das vezes, só serve para confirmar a reprovação divina. Repetindo, a julgar pelos fatos, a aprovação dos homens
só faz confirmar a desaprovação divina. Somos avaliados e somos aprovados ou reprovados em pequenas tarefas. Às vezes a gente erra em algumas tarefas. Aqui, quando Paulo está falando que o Apéles é um homem aprovado em Cristo, Paulo está falando da obra completa de Cristo em nossas vidas. Na volta do dia, de repente você pode ser reprovado em alguma atitude. Nós todos somos. Uma atitude, uma palavra, um juízo. Mas a gente não termina o dia vangloriando de nenhum erro. Nós geralmente terminamos o nosso dia dobrando o joelho dizendo: Deus, perdoa-me, lava-me, dá-me a tua bênção novamente. Retira de mim o ego, o orgulho. Retira de mim, Senhor, este homem caído. Coloca em evidência o homem em Cristo, que nasceu de novo, tem uma nova vida. Perdoa-me, lava-me com teu sangue, limpa-me. Então essa caminhada nossa de pequenas provas e talvez reprovações em pequenas tarefas servem para a gente compreender a nossa total dependência de Deus e a cada dia nos firmarmos mais nessa entrega. Com isso, nós vamos nos arraigando em Cristo. O que é arraigar em Cristo? Criar raízes, aprofundar as raízes. Cada dia mais você diz: Senhor, agora eu sei que nem nessas coisas simples eu posso fazer sozinho. Eu não posso deixar de buscar a tua presença. Nas mais pequenas, nas mais que parece que eu já sou doutor nelas, eu não me arrisco mais ir sem a tua bênção. E assim nós vamos sendo avaliados e aguardando, mas que somente no dia de Cristo é que receberemos o veredito final e a mais importante aprovação de Deus, quando ouvirmos o Senhor dizer: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Esta é a caminhada do cristão. Ele vai seguindo, confiando e colocando toda a sua confiança, sua certeza em Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que o Apéles podia ser chamado de um homem aprovado em Cristo. Eu posso também dizer aqui neste culto, que você que segue a Jesus, que tem feito a sua decisão por ser um discípulo, uma discípula de Cristo, que você é um homem ou uma mulher aprovada e aprovado em Cristo. A sua aprovação em Cristo vai ser consolidada nesse dia, quando o Senhor vai dizer a você e a mim: muito bem, servo bom e fiel. Mas nós já somos aprovados em Cristo durante a nossa caminhada terrena. Apéles foi aprovado, nós também o somos, porque o mesmo Jesus que pôde aprovar aquele homem, embora Apéles aqui não sabemos muito a respeito dele, arriscamos a dizer aqui com muita lógica, que ele deveria ser um homem humilde. Mas também podemos dizer que ele não era um homem perfeito. Mas é exatamente aí que entra a salvação de Cristo. Vim buscar e salvar os perdidos, não os justos, não os santos. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Apéles era um homem pecador que se arrependeu a Cristo. Apéles era como todos nós que viemos para Jesus e então em Cristo Jesus recebemos o selo da aprovação. Aprovados em Cristo, perfeito nele, justificados por Ele, santificados nele, nova criatura nele. Conheço um homem em Cristo, disse Paulo. Ele sabia que estava falando dele mesmo, né? Este homem sim, desse eu posso falar, porque este homem em Cristo não é aquele que perseguia a igreja. Não é aquele que arrastava os crentes pela rua. Esse homem em Cristo é o homem que foi transformado pelo poder de Deus. Este homem em Cristo teve visões do terceiro céu e viu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Deste homem eu vou falar. Paulo disse: desse eu tenho coragem de falar, porque é em Cristo. É o homem em Cristo. Estamos em Cristo. Fiquemos em Cristo. Amemos estar em Cristo.
Glorifiquemos o Senhor por ser o nosso lugar de vitória, o nosso bom retiro, a nossa torre forte, o nosso esconderijo, o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa justiça, a nossa santificação, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé por um minuto e vamos render ao Senhor a gratidão que o seu nome proporciona de paz, de alegria, de vitória às nossas vidas. Querido Salvador Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor, que nos justifica e santifica, que nos transforma e nos dá, Senhor, esta confiança inabalável. O Senhor é grande, poderoso, o Senhor é tudo em nossas vidas. Nós rendemos a Ti neste dia, Senhor, a gratidão, o louvor, a glória, a honra que o Senhor merece, porque estamos caminhando, Senhor, de uma forma, Senhor, gloriosa para o céu. Ainda que, Senhor, olhando para nós, nada somos, mas olhando para aquilo que somos no Senhor, nós temos a plena certeza de nossa justificação, de nossa santificação, de nossos direitos eternos que o Senhor conquistou por nós na cruz. Por isso só temos que Te adorar, só temos que Te honrar como Deus e Senhor de nossas vidas. Obrigado, Jesus, nós Te amamos, nós Te louvamos, nós Te adoramos. O Senhor é de fato, Senhor, a nossa vida, nossa alegria, nossa paz e nossa justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje e sempre nós agradecemos, honrando o seu nome e dando graças. Amém, e amém. Deus abençoe a todos. Quinta-feira, culto dos vices, dos varões. Glória a Deus. Todos convidados para estar quinta. Deus abençoe o retorno de todos para casa. Deus dê uma noite de paz para vocês todos. Em nome de Jesus. Amém.